Como empreender na psicologia dentro da área da sexualidade. Este é o episódio 2 dessa nossa série com a psicóloga Bárbara Allert. Pessoal, durante a trajetória da Bárbara, você vai perceber que nem tudo foram flores. Quantas e quantas dificuldades no meio do caminho. Especialmente nesse episódio de hoje, isso fica muito evidente. Apesar disso tudo, ela foi em frente. Sem maiores delongas, fiquem com a Bárbara. Dentro dessa empresa, então, quando eu comecei a coordenar o programa de trainee, eu acabei engravidando, né? E eu viajei, né? No período de 3 meses, eu estava viajando muito com relação a esse programa de trainee e tal. E eu tive um aborto espontâneo, né? Nunca me esqueço, eu estava no hotel, assim, tive uma dor muito forte, né? Uma cólica muito forte. E quando eu disse, ai, que coisa mais estranha, né? Que sensação estranha. E realmente foi ali que eu perdi o bebê, né? Isso é uma coisa, assim, que hoje eu consigo falar tranquilamente, mas na época foi uma coisa, assim, muito difícil. Porque, afinal, eu vinha de uma sequência na minha vida de coisas que eu parecia, assim, que eu tinha total controle da minha vida, né? Ai, não sei se vocês às vezes já tiveram essa sensação, né? Mas eu tinha a sensação, assim, de ter o total controle da minha vida e quando isso aconteceu, na verdade, foi um choque, né? E eu posso dizer, assim, que foi uma das vezes que eu entrei numa tristeza, numa depressão, que não me impedia de trabalhar, que não me impedia de realizar os objetivos, né? Fazer as coisas profissionais, mas, na verdade, emocionalmente eu estava assim destruída, né? Por quê? Porque na verdade eu me sentia totalmente culpada. Vejam bem, isso me ajudou muito hoje a eu trabalhar com as mulheres, né? Quando traz essa questão da experiência de aborto, quando traz essa questão da frustração, né? Dos relacionamentos, quando os casais vêm com infertilidade, essa questão da sexualidade me ajuda muito a entender esse processo, porque eu precisei fazer um luto na época, só que eu não fiz. Sabe quando tu não faz um luto? O que acontece, né? E aí, psicólogos, o que acontece quando a gente não faz um luto, né? O negócio fica reprimido e o negócio em algum momento vai estourar. O que acontece? Naquela época, por uma dificuldade também da minha rede de apoio, né? Todo mundo me dizia assim, não, Bárbara, é natural isso acontecer, é natural, tá? Acontece para todo mundo. Mas eu não tinha essa sensação. Eu achava assim que não pode, para mim não, né? Por que acontecer comigo? Né? Eu sempre fiz tudo certinho, sempre, né? Estudei, casei, tá? Agora vou ter filhos, então por que, né? Como assim aconteceu isso na minha vida? E sabe quando que isso foi passar? Quando depois, alguns anos depois, eu fui alguns anos não, alguns meses depois, no mês que o neném ia nascer, isso foi em maio de 2002, eu fui viajar. Eu fui viajar no mês que o neném ia nascer e nesse momento eu acabei fazendo um mochilão com o meu irmão, né? Meu pai já queria que meu irmão fosse conhecer a Europa e tal, a gente tem família, né, na Alemanha. E eu disse, olha, eu tô pronta, quero ir, vamos lá, o que vocês acham e tal. E a gente foi, exatamente no mês que ia nascer o bebê. Acho que era uma dificuldade minha de enfrentar aquilo. Na época eu não me dava conta, vocês vejam bem, eu não me dava conta de tudo isso. Eu fui me dar conta de tudo isso ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, quando eu comecei a refletir sobre isso, qual era o significado, né? Até mesmo em processo de terapia, né? Processo de análise, enfim, foi ali que eu fui me dar conta do que isso tinha significado. O que acontece? Eu me cobrava uma coisa muito forte, assim, muito pesada, de que eu era responsável por aquilo que tinha acontecido, que eu tinha feito alguma coisa errada, que eu me dedicava demais ao trabalho, que eu já estava num conflito, então, nossa, o conflito fez eu perder o bebê, sabe? Coisas assim, coisas loucas, né? Que a gente pensa, e que também os nossos pacientes também vão trazer essas questões, né? Eles também vão se colocar, muitas vezes, nesse lugar onde
Eles vão estar se cobrando sobre tantas coisas, né, na vida deles. Então, naquela época, e isso é uma coisa interessante, né, porque talvez vocês também se cobrem por muitas coisas e o quanto que a gente precisa olhar isso e aprender com isso, né, não tornar isso um peso maior do que talvez a gente precisa dar. O que acontece? Eu fui viajar, sem saber falar muito inglês, né? Sem saber nada de inglês, na verdade, né? A única língua que eu sabia era o alemão, sabia fluentemente o alemão, porque a minha família toda fala alemão, e ainda o alemão, assim, muito, como a gente diz assim, o dialeto, né? Não é o alemão 100% usado, né? Falado, e chegando lá, na parte que foi da Alemanha, né? A gente ficou quase 40 dias viajando. Na parte que foi da Alemanha foi tudo bem. Nossa, eu tava me sentindo em casa, né? Até na Holanda, que é parecido, né? O holandês com o alemão, eu tava assim me sentindo em casa. Quando a gente chegou em Londres, quando a gente chegou em Paris, eu disse, nossa, e agora? Né? E agora? Como é que vai ser, né? E aí, é aquela coisa, assim, muito pouco dinheiro. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente foi... Não tinha até tinha essa coisa de cartão ou aqueles cheque dinheiro, até existia isso, mas nós não tínhamos, entende? Em 2002 a gente não tinha isso. A gente levava os dólares, né, e tinha que durar a viagem toda, né? Inclusive a máquina fotográfica era daqueles filmezinhos assim redondinho, né? Então também a gente tinha que carregar todos aqueles filmes, não existia celular, não, né? Era muito diferente, assim, e com pouco dinheiro, então a gente tinha que fazer o cálculo de quanto é que a gente ia gastar. Eu sabia quanto que eu tinha na verdade $50 por dia para eu e meu irmão gastarmos. Imagina, isso era uma miséria, gente. Nossa, imagina $50. Era uma coisa assim, era muito pouco mesmo, para dois, né? Para transporte, para hospedagem, para alimentação, enfim. E então a gente tinha que andar de metrô, pegava aquele metrô mais barato, comprava vários tickets e tal. E aí o que acontece? Bom, e agora, né? Como é que nós vamos usar? Como é que nós vamos aprender a andar aqui, né? E a gente pegava o mapa e começava a andar. E dava certo. Olha só que louco, dava certo. Ah, nós queremos ir para tal lugar. Aí olhava no mapinha ali. Ah, tá, então vamos, tá, então nós temos que ir naquele lugar que é para a direita, que é para a esquerda, que, né, olha a placa, olha isso, olha aquilo. E eu tava com uma autoestima muito baixa. Naquele momento, assim, logo depois de perder o bebê, a minha autoestima, assim, foi... Nossa, eu me sentia muito incapaz, mas muito mesmo. Por quê? Porque eu carregava essa culpa, achava que a responsabilidade era minha. E quando eu cheguei lá nessa viagem e vi que eu conseguia me deslocar, que eu conseguia me localizar, que eu conseguia chegar onde eu queria chegar, eu comecei assim, ah não, mas então eu não sou tão ruim assim, ah não, então eu não sou tão incapaz assim, ah não, então eu não, né, eu não sou tão incompetente assim. E aí isso fez com que eu conseguisse aos poucos ir retomando a minha capacidade e ver que também, quando eu cheguei, principalmente em Londres, acho que foi o lugar que eu mais me dei conta disso, que o mundo não era o meu umbigo. Muitas vezes eu achei que o mundo era o meu umbigo, por quê? Porque parecia assim que tudo girava ao meu redor, no sentido de que eu era responsável por tudo, de que eu era culpada, e se as coisas aconteciam é porque eu fazia, se as coisas não aconteciam é porque eu não fazia. Então eu comecei também a me conectar com essa coisa dessa imperfeição da vida, né? Desse desafio da vida, desse momento da vida, desse não controle da vida, porque eu achava que eu tinha o controle da vida. Vejam bem, eu juro que eu achava que eu tinha o controle da vida. E na verdade não, né? Eu não tinha o controle da vida, nunca tive o controle, nunca vou ter. Ninguém tem o controle da vida. E a gente precisa muitas vezes aprender isso na pele, né? Quando eu voltei, vejam bem, quando eu voltei, então eu passei um período aí de férias, dei uma esticada, tinha uns feriados e tal, dei uma esticada. Quando eu voltei, eu já vinha assim muito insatisfeita com o meu trabalho dentro da empresa, porque eu
realmente cada vez eles queriam mais, né? Eu fui promovida para vários cargos e cada vez eles queriam que eu fosse mais estratégica e menos psicóloga, e aquilo me doía muito. Então, quando eu voltei da viagem, começou a clarear assim, o meu propósito e os meus objetivos de vida, que não era mais trabalhar com, por exemplo, com treinamento, com desenvolvimento, com a coordenação da área. O que eu queria era estar com as pessoas, o que eu queria era estar com, né, os pacientes, que eu queria estar ajudando as pessoas a crescerem, não só pensando na estratégia, no desenvolvimento delas, né? Eu fiz um acordo com a empresa, saí da empresa, foi um momento muito legal, assim, de muito reconhecimento, de muita valorização. E aí, bom, só que eu tinha um outro desafio, né? Bom, como é que eu vou sair da empresa? Como que eu vou trabalhar daqui para frente, né? Eu tinha muito claro para mim que qualquer coisa que eu decidisse eu iria conseguir, porque, né, depois de conseguir superar também essa questão da perda do bebê, de conseguir superar, né, de vir do interior, estudar, e pensar assim, bom, não, agora eu vou conseguir também trabalhar uma série de outras questões dentro da minha carreira, né? Viram só essa frase final? Eu tinha muito claro que qualquer coisa que eu decidisse, eu iria conseguir. Nos próximos episódios isso vai ficar ainda mais claro como que essa força de vontade dela foi determinante. Quantos desafios! Provavelmente você também já teve vários desafios. Essa é a nossa vida real. Escreve aqui para mim nos comentários se você está gostando de acompanhar a história, se está gostando das reflexões. Vem aí mais e mais episódios, onde a Bárbara vai contando a sua história e eu vou entrando aqui, tecendo alguns comentários, até o episódio 3.